Olá, gente. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à 14ª aula desse curso Vida é Relacionamento. Uma aula que vai ser deliciosa, acho que uma das aulas mais gostosas, mais leves, ainda que profundas, que eu acho que a gente teve durante toda essa jornada aí, que ainda tem mais uma aula. Mas estamos no terceiro bloco, o bloco de uma nova forma de se relacionar. E dentro dessa nova forma, a gente vai falar hoje do novo homem e da nova mulher, passando primeiro por uma visão geral histórica de como o homem se estabeleceu como homem, a mulher se estabeleceu como mulher, nas negatividades e também como isso tudo afeta hoje os relacionamentos. Porque a gente vai olhar também o que está por trás desses estereótipos de homem, o estereótipo de mulher, que infelizmente hoje a gente usa muito para nos definir. É difícil chegar nesse lugar onde você sabe internamente o homem que você é ou a mulher que você é. Exige um caminho, exige um passo a passo. E aí a gente acaba se apegando aos estereótipos. O que o mundo diz que é ser homem? O que o mundo diz que é ser mulher? E a gente tenta se adequar a isso. E todo esse curso, toda essa jornada está culminando nessa 14ª aula, onde a gente tem a possibilidade de ser um homem como a gente é, ou ser uma mulher como você é. Então, vamos falar aí da mulher totalmente autônoma e o homem totalmente autônomo. O que significa isso? Deixar bem claro de que a era atual é de mudança. Então, alguém pode falar, poxa, mas não precisava nada disso. Não precisava. Agora precisa. A gente só vai conseguir ser feliz dentro de uma verdadeira autonomia. E ainda vai citar um ponto importante que pode parecer desconectado desse negócio de relacionamento, mas tem uma mensagem chave no tema de carreira e parceria. Vamos lá. Bom, sempre lembrando que essas aulas têm uma estrutura a partir dos textos do Criando União, os textos que são a coletânea de assuntos, de textos e palestras do Pathwork a respeito de relacionamento. Sempre tem um exercício e uma meditação para ajudar você a internalizar e captar esse conteúdo também em outros campos. Se você quiser saber mais do Pathwork, tem o link aí um pouquinho e o link onde você pode ter mais informações. Vamos começar a aula, então. Vamos falar primeiro dessa visão histórica. Na aurora da história, as pessoas desconfiavam de tudo que fosse ou parecesse diferente, estranho, de fora. A desconfiança em relação ao sexo oposto também era muito forte. E olha como, nesse trecho que o guia está ditando na palestra que faz parte desse capítulo, ele já dá uma chave para você refletir quanto existe de desconfiança a respeito do sexo oposto. As mulheres muitas vezes desconfiam dos homens e os homens também desconfiam das mulheres. A sensação de desconfiança envolve os relacionamentos homem-mulher hoje em dia e sempre envolveram, sempre esteve dentro de nós essa desconfiança. E o que acontece? Se você desconfia, você vai achar na outra pessoa um comportamento que vai reforçar. Olha, tá vendo? Eu devia desconfiar mesmo. E aí o outro vai falar, nossa, essa pessoa é muito desconfiada, acho que eu devo desconfiar dela. Então a desconfiança é algo que gera mais desconfiança e gera mais dificuldade no relacionamento. Agora, pegando a história ainda, como o homem era fisicamente mais forte e como a única expressão dos humanos primitivos era física, o homem também se revestiu de uma aura geral de superioridade. Desde então, esses traços e atitudes permanecem gravados na consciência das mulheres e dos homens. Outra coisa histórica que está gravada, a gente pode hoje até mentalmente querer dizer que não existe, mas por séculos e séculos, a nossa manifestação como ser humano era a partir da força física. E isso mudou há pouco tempo. Mesmo se pegar assim, era industrial, ou quem ia
trabalhar, quem tinha condição de gerar um sustento, era quem tinha força física. E quando você é o responsável pelo sustento, naturalmente você acaba ganhando uma postura de superioridade. E isso permanece, né? Ou seja, também na mente das mulheres, de que o homem é superior. Então, tomando bastante cuidado para saber que a gente vai fazer uma aproximação para o hoje, saber que isso permanece na nossa psique, né? O texto até fala, continuando um pouquinho, permanece na psique um canto escuro que precisa ser trazido à consciência e mudar. Então, respira um pouco e percebe como a desconfiança do sexo oposto e esse lugar historicamente construído, onde o homem era superior, por consequência, a mulher era inferior, tem um cantinho escuro aonde isso ainda é verdade. Talvez já na mente, talvez em várias das suas atitudes isso não seja verdade, mas repara se não tem um canto escuro onde essa história ainda está presente em você. Nos antigos relacionamentos entre homem e mulher, a mulher se colocou no lugar de vítima ao negar a sua responsabilidade sobre si mesma. Preferiu a linha de menor resistência para poder ficar sob os cuidados de alguém. Então, aqui a ideia não é gerar culpa e acusar a mulher. A ideia aqui é tomar consciência de que também esse lugar inferior trazia um ganho para o feminino. Era um lugar onde não ter que assumir 100% da responsabilidade, talvez por ganhar dinheiro, ou por ser totalmente autônoma, ou até se posicionar frente ao homem, ou seja, era um ganho, talvez negativo, mas era como era. E aí, isso ainda está marcado, ou seja, essa história persiste no nosso emocional. E é muitas vezes contra essa mudança que a gente precisa começar a fazer um trabalho de consciência. De forma semelhante, na medida em que o homem não encara seus medos, suas culpas e fraquezas, ele joga um jogo de poder, pois reclama que a mulher o explora. Então, o homem também tem uma responsabilidade sobre manter esse lugar onde a mulher se sustenta na vítima. Ou seja, é um ciclo vicioso onde os dois lados têm responsabilidade. E aqui a gente tem que trazer isso muito claramente, porque muitas vezes, quando a mulher se expõe como vítima, ela talvez consiga um pouco de atenção e uma pseudo-compaixão das pessoas. E isso talvez seja um jeito de tentar ganhar uma superioridade, tentar ganhar aliados para se manter no lugar de vítima. E isso faz muito mal. Então, quando a gente aceita que os dois estão num lugar negativo, tanto o homem se pondo num lugar de superioridade e aí não encontra suas fragilidades, não se olha, quanto a mulher, quando aceita uma superioridade que tem uma vantagem para ela não ter que assumir 100% da responsabilidade, também é um lugar negativo, mas que ela também tem uma vantagem. Então a gente já começa a aula com um tema bem importante, bem denso. Se precisar, respira um pouquinho, porque a gente vai seguir para transmutar e transformar esse componente, tanto no homem quanto na mulher. Vamos lá. Num nível ainda mais profundo de consciência, está o comportamento oposto ao aparentemente manifesto. O homem também recua diante da responsabilidade da idade adulta e inveja a posição socialmente aceita da mulher. A mulher esconde a parte dela que também deseja ser agressiva, poderosa e forte, não apenas no sentido real, mas também no sentido deturpado. Ela inveja a posição superior do homem. Olha que chave para a gente começar a fazer a virada. O homem, por mais que esteja naquele lugar pseudo-confortável de eu sou superior, no fundo tem uma mega inveja de que a mulher pode ser mais frágil. Porque existe uma necessidade de fragilidade. É muito cansativo ficar no lugar superior. Então, olha só, se eu fosse mulher, eu não precisava dessa pompa toda. E às vezes é muita coisa que a mulher fala assim, olha para ela e fala, você não precisa disso. Mas o homem muitas vezes não aceita
que tem essa inveja? Porque não veio para a consciência ainda, né? Não chegou a um texto desse para começar a explorar essa questão. Já a mulher esconde, às vezes, dela mesma a vontade de ser um homem filho da mãe, né? Assim, aquele desgraçado fala assim, os homens podem chamar a mulher de gostosa, pode passar a mão na bunda, podem ser cruéis, podem... Meu, isso também gera, para um lado negativo, uma vontade, eu queria poder também. E é difícil reconhecer, porque às vezes está ligado com uma agressividade tão forte, mas que no fundo existe uma inveja também do lado da mulher dessa pseudo-liberdade do homem. E quando o homem olha para aquilo, ele sabe que faz, mas fala, meu, isso aí não é o homem adulto, não é isso não é legal. E às vezes, quando a mulher vem com uma agressividade muito forte, baseada nesse desejo de também posso, o homem também fala, meu, para, não precisa. E isso, sem consciência, vira uma explosão, literalmente. E que ninguém sai bem desse lugar. Bom, vocês já sabem que o dualismo se opõe à consciência da união. Na dualidade, o homem se sente superior e acredita que a mulher é inferior. Ele a explora, mas também se sente explorado por ela. Num relacionamento assim, a satisfação é impossível. A mulher sente que está sendo injustamente explorada pelo homem e acusa-o de vitimizá-la. Então, percebe o balaio que a gente se encontra se a gente não tiver consciência dessas energias negativas que estão na gente. O homem, né, se sente superior e fala, eu posso explorar, mas ao mesmo tempo é pesado, não tem parceria, né? Fica um negócio ruim. A mulher fala que está sendo injustamente explorada, mas se põe de vítima. E quando se põe de vítima, não tem o todo poder, porque não assume que ela tem poder de criar tudo na vida dela. Situação complicada, mas é daí que a gente vai sair. Ambos deixam de ver o outro lado, onde são de fato semelhantes e onde, de forma distorcida, se complementam. Isso é a chave para a gente baixar a bola do homem e subir a autorresponsabilidade da mulher, onde cada um se reconhece numa lama emocional, perdidos nas nossas distorções, e que a gente pode, sim, junto, começar a olhar para a qualidade e para a dificuldade de cada um. Respira um pouquinho, para a gente passar aí para o próximo slide. Vamos então fazer um exercício para ajudar a gente a internalizar um pouco esses conceitos. Então você vai pegar, fazer uma folha de papel, pega uma folha de papel, faz uma linha do meio, e de um lado você coloca as vantagens de ser do sexo oposto ao seu. Se você fosse do sexo oposto, o que seria bom para você? O que seria mais fácil na sua vida? O que seria melhor? E do outro lado, você vai colocar as desvantagens de ser do seu sexo. Só porque eu sou homem, no caso, né? Mas cada um faz do seu sexo. Só porque eu tenho esse sexo, minha vida é mais difícil nisso, minha vida é mais difícil naquilo. Né? As desvantagens de ser do seu sexo, do seu gênero. Então, faz isso, toma um tempo, pausa. Bom, e depois que você escreveu, para um tempinho e olha como é isso para você. Perceber que o que você escreveu está presente dentro de você. Você percebe vantagens do sexo oposto e desvantagens de ser do seu sexo. Então, simplesmente percebe, olha mais um pouquinho, vamos dar mais uma pausa para você olhar. Pausa. Bom, vamos em frente. Agora você vai pegar outra folha de papel, vai fazer uma linha no meio de novo, e você vai colocar numa coluna as desvantagens de ser do sexo oposto ao seu. Meu, de fato, se eu fosse do sexo oposto, isso seria mais difícil, isso seria pior, não gostaria. Por causa disso, disso e disso. E na outra coluna, você vai colocar as vantagens de ser
do seu sexo. Fala assim, nossa, por ser desse sexo, eu posso isso, isso, isso. Essas são as vantagens. Então, vou fazer uma pausa para você poder escrever. Pausa. Bom, agora que você escreveu, também para um pouquinho e olha. Respira um pouco, o que você está lendo, observa. Então, vamos fazer mais uma pausa para você observar. Pausa. E aí a gente segue. E agora, você vai pegar as duas listas e vai colocar lado a lado. Olha, quais são as reflexões? O que isso te faz sentir? Anota. E aí a gente segue. Então agora a gente vai começar a dar um passo à frente, né? Vamos começar a definir a nova mulher e o novo homem. Então vamos começar pela mulher, a mulher totalmente autônoma. A nova mulher é completamente responsável por si mesma e, portanto, livre. Ela é independente tanto no sentido material como no sentido intelectual, no mental e no emocional. Então, essa nova mulher, ela sabe que ela cria tudo o que acontece na vida dela, de positivo e de negativo. Né? A gente que já vem todo esse curso falando sobre a gente cria a nossa realidade, a gente cria através das nossas expectativas conscientes e inconscientes. Então, a nova mulher já tem isso estabelecido dentro de si. Então, ela assume total autorresponsabilidade pelo que acontece, saindo totalmente do papel de vítima. E, inclusive, na criação da sua realidade material, no que ela pensa, no que ela sente e em todos os campos da vida dela, ela se sente autorresponsável. Ela sabe que nenhum homem pode dar-lhe felicidade e a sensação de harmonia se ela mesma não for capaz de gerá-las por meio do amor, da integridade, por meio da abertura de coração ao amor e da mente à verdade interior. Olha quantos conceitos importantes tem nessa frase. Primeiro, a mulher sabe que nenhum homem pode dar-lhe felicidade. Isso não é uma frase de efeito, nenhum homem pode dar-lhe felicidade. Não. É uma coisa que ela passa a saber internamente. E com isso ela vai para o mundo. Ela sabe que ela pode ser capaz, criar dentro de si a capacidade de ter, através do amor e da integridade, a abertura de coração ao amor e da mente a verdade interior. E aí vem os outros dois conceitos. Então, primeiro, é a mulher que sabe. Ela sabe dentro de si que a autorresponsabilidade de criar essa felicidade, essa sensação de harmonia são dela. É dela. E que, para gerar isso, ela vai fazer isso através do amor, abrindo-se o coração para amar, para sentir amor, e daí sentir amor pelo outro, entregar esse amor para o outro. E também a abertura da mente para a verdade interior, ou seja, onde ela perde o medo de saber a verdade sobre si. São as duas ferramentas principais para a sustentação de um novo ser, e nesse caso da mulher, porque o grande desafio da mulher é a total autorresponsabilidade, sair completamente do papel de vítima. No estado de coisa, no novo estado de coisas, exige força e autonomia, que é preciso conquistar, arcando com o peso da realidade, com tudo que isso acarreta, mas não com o espírito de ódio, rebeldia, competição, não imitando os piores excessos e distorções dos homens, a agressividade negativa e os jogos de poder. Essa conquista deve ser feita pelo poder da verdade e do amor, pelo eu superior. Porque aqui tem uma armadilha. Muitas mulheres que ainda não construíram isso através do amor e da verdade sobre si mesmo, acabam indo para agressividade, acabam pegando o que tem de pior no masculino, o masculino não trabalhado, o masculino distorcido,
e usam essa imagem do que é o masculino para tentar conquistar essa paz interior. Não vai conquistar. O que a nova mulher faz é, ela abre o coração para sentir amor e ela aceita as verdades sobre si mesma. E quando aceita essas verdades, ela se posiciona completamente de outra forma nesse caminho de ser autônoma. A nova mulher não é nem escrava do homem, nem sua concorrente. Ela pode amar e o seu amor não diminui. Pelo contrário, ela aumenta a expressão criativa. Aumenta a autoexpressão criativa. Então, a primeira coisa é que ela não se sente superior ao homem. Porque no momento em que ela se sentir superior, ela repete o ciclo da distorção negativa. Então, ao se sentir superior, ela impede que o amor aconteça. E o que a gente está vendo aqui é que o caminho para essa autonomia é a expressão do amor. Então, ela deixa de concorrer, ela não vai concorrer com o homem, ela não vai se submeter, ela apenas ama e é capaz de se entregar. E nessa entrega, a criatividade, tudo que é mais positivo, maravilhoso, acontece, porque ela está criando isso a partir do eu superior, a partir do amor e da verdade. Esta é a mulher totalmente autônoma, a nova mulher. Vamos ver agora o novo homem. O homem novo, né? O novo homem já não precisa de uma parceira mais fraca como forma de negar a sua fragilidade. Ele enfrenta e encara a sua fragilidade e assim conquista uma força real. É assim, lembra que o grande desafio do homem é educar a sua agressividade, o seu poder, né? a sua negação, parar de negar os seus sentimentos. Então, quando ele encara os seus sentimentos, vê que ele é frágil, que ele sente medo, que muitas vezes ele é orgulhoso, é obstinado, ou seja, ele tem distorções, e ele começa a tratar dessas distorções uma a uma, ele vai acessando isso, vai desconstruindo essa couraça, e aí ele ganha uma força verdadeiramente real. Ele lida basicamente com o fato de ser frágil e também onde ele é forte e vai usando uma coisa para ajudar a outra. Ele percebe que a sua fraqueza sempre tem origem na culpa e a autorrejeição é sempre a negação da integridade do eu superior. Então, o que tira o poder de um homem é culpa, né? Mata o prazer. Então, não devia ser assim, eu fiz errado, eu não posso aceitar isso em mim. E a autorrejeição é sempre a negação da integridade do eu superior. Ou seja, ao dizer eu não devia ser assim, eu estou me autorrejeitando. E quando eu autorrejeito algo que eu acho ruim, eu junto com a autorrejeição do que é ruim, eu também rejeito a qualidade que está por trás daquilo que eu não quero ver. Então vamos dar um exemplo. Medo. Eu não sou medroso. Não sou medroso. Não sou. Aí você para e fala assim, você está rejeitando de que você sim sente medo. Então, falei, opa, é verdade. Naquela situação eu senti medo. Ou eu estou com medo desse sexo oposto. Ou estou com medo de conhecer algo sobre mim. Aí você aceita esse medo e ao encarar esse medo com tranquilidade, com ajuda, né, com consciência, você se aproxima dele e fala, nossa, quantas vezes na vida eu já senti esse medo e tentava esconder de mim? E aí você vai dando um passo para mais perto do medo. Até uma hora em que você fala assim, pronto, não preciso mais, eu já conheço esse medo. Nessa hora você atravessa o medo naturalmente e recebe o quê? A coragem. Você se sente corajoso, você se sente forte, porque você foi capaz de atravessar o medo. Esse é o processo, um processo difícil para o homem, porque passa pelo caminho de se aceitar frágil, para daí ganhar força de verdade. Depois de encarar a própria fraqueza, é preciso que ele conquiste a sua verdadeira força. Portanto, o seu relacionamento com a mulher é realmente igualitário. Ele não se sente ameaçado por uma pessoa tão criativa, tão adequada, tão forte moralmente, tão inteligente como ele mesmo.
Olha que interessante, porque muitas vezes a gente olha para a mulher e vê esta mulher como, nossa, ela é criativa, ela é adequada, ela é forte moralmente, ela, né? E a gente é também. Então, quando a gente supera os nossos medos de ser inteligente, de ser forte moralmente, a gente ganha essa força, a gente estabelece essa força e passa a agir assim no mundo. E aí a gente não tem medo, o outro não precisa ser inferior nem superior. O outro também é. Então somos e vamos viver essa vida juntos. Qualquer círculo vicioso que antes o confinava transforma-se agora num círculo benigno. Em vez de sentimentos de inferioridade oprimindo o coração, gerando sentimentos de frustração, o círculo benigno abre o coração. O novo homem e a nova mulher não são necessariamente indivíduos perfeitos e totalmente desenvolvidos. Em vez disso, são pessoas que buscam as razões da falta de satisfação em si mesmos e no outro. Então, primeiro a gente sai do círculo vicioso, porque a gente está forte, a gente se assume inteligente, potente, adequado, né? Mas não, adequado não para cumprir uma exigência externa, mas sim porque eu sei o que eu faço, eu sei a base do que eu estou fazendo, eu estou real com meus sentimentos. Então, eu eu saio do círculo vicioso e crio um círculo virtuoso, não mais oprimindo os meus sentimentos. E é importante saber que esse novo homem e essa nova mulher não são perfeitos, de jeito nenhum. Mas com o que acontece de negativo, cada um olha para si e olha qual foi o seu pedaço e qual foi o pedaço do outro. E isso traz uma possibilidade de revelação, de reciprocidade e aliada à autorresponsabilidade. Isso é mágico, onde cada um se aceita, se banca internamente e se relaciona a partir daí. Vamos em frente. Vamos agora fazer um pouco dessa chegada nessa era atual, que é uma era de mudança. Por uns tempos, o pêndulo oscilou no extremo oposto. A mulher tornou-se agressiva e muitas vezes esqueceu o próprio coração, seu amor pelo homem, rejeitando o amor. No contramovimento do pêndulo, o homem deixou para trás a agressividade positiva e expressou uma fraqueza que ele jamais revelaria em eras anteriores. Então, olha que importante isso. A gente vive isso muito hoje em dia. Mulheres muito agressivas, pegando talvez o pior da agressividade do homem, pegando uma referência do homem distorcido de agressividade, e aí esquecendo que a mulher ama o homem. Né? Então, ao rejeitar o homem ou ao pegar o pior do homem, ela está rejeitando o próprio amor. E o homem deixou para trás a sua agressividade positiva, a sua capacidade positiva de expressão da agressividade e começou a expressar uma fraqueza que ele nunca revelaria. Né? Então, a gente está num momento onde cada um está vivendo o extremo oposto. E aí a ideia é, a partir dessa consciência, começar a tentar achar um centro. Todos os movimentos do pêndulo têm uma finalidade: encontrar o verdadeiro centro. O homem agora descobrirá a sua verdadeira força. Está assumindo uma nova força, pois é capaz de encarar a própria fraqueza. Olha que importante isso. Então, por mais que você veja aí homens talvez frágeis demais, fala, ele é muito feminino, tá muito yin, tá muito yin, também tá gerando problema. E o homem sacou isso, falou, peraí, deixa eu começar a agir diferente. Então isso começa a surgir homens que entendem suas fragilidades, mas que não ficam presas nesse lugar frágil. Assim, opa, eu tenho energia, eu tenho uma potência masculina para colocar no mundo. Já a mulher vai constituir a sua própria autorresponsabilidade total e completa. Assim, não vou depender, mas não vou depender assim, eu quero estar com um homem, mas não quero estar submissa a ele internamente, para que isso possa ser um ganha-ganha dessa relação. Vocês precisam sondar aquela faceta que não quer perdoar, entender a verdade
insistir em seus argumentos e continuar odiando. Isso é um ponto-chave, porque por mais que estão aqui fazendo o curso, começando a ter esses insights, vai ter uma parte que ainda está ligada no passado. Não quero saber, eu não quero entender a verdade, não quero assumir minha fraqueza, no caso dos homens, não quero esse negócio de autorresponsabilidade, não, é muito pesado, não, melhor ter um papai lá que fica cuidando de mim, ou um ser superior, um homem superior que vem e cuida de mim. Então, assim, sair do 100% chegar no 100% de autorresponsabilidade para a mulher e realmente querer encarar a sua fraqueza como caminho de força para os homens, vai ter um pedaço que não quer. Então, esse pedaço é que precisa ser gradativamente educado com esse conteúdo e com a prática de ir se colocando no mundo de uma outra forma. Nenhum homem de verdade pode ser homem sem expressar o seu princípio receptivo. Se ele expressar apenas o masculino, passa a ser valentão, tirânico e falso. Então, para ajudar a quebrar um pouco essa voz que fica querendo se manter nesse lugar, de um homem distorcido, é assim, não dá para você ser completo se você não expressar esse lado receptivo, esse lado acolhedor. Senão, você vai ficar aquele valentão, tirânico, né? Do mesmo modo, a mulher que expressa apenas o princípio receptivo é uma caricatura de mulher. E, na verdade, não passa de um bebê que se apoia nos outros. Nesse texto ele é bem firme quanto a isso, mas para chamar essa atenção também, ficar só eu preciso receber, eu quero só receber, tem essa imagem de um bebê que está apoiado em outras pessoas, que não assume total potência da mulher que é. Os dois, no final, vão achar o equilíbrio entre o masculino e o feminino dentro de si. Quando você achar esse equilíbrio, você para de estar em guerra fora de si, com o feminino ou com o masculino. Aí, uma vez que estão pacificados dentro, a realidade de fora vai refletir o que está dentro de você. E aí tem uma chave importante para os relacionamentos, que é um tema da carreira e parceria. Talvez vocês tenham notado um padrão nesse caminho, meus amigos. Uma pessoa primeiro precisa solucionar os problemas profissionais para depois solucionar os problemas da parceria. Quando relacionamentos são formados para manifestar dependência, parasitismo, exploração do outro ou necessidade de dominar e escravizar, então, durante algum tempo, essas pessoas têm que se defender sozinhas até conseguirem um mínimo de autonomia e independência. Depois de aberto o canal criativo, a nova liberdade pode liberar energias antes presas e as pessoas podem se relacionar com o sexo oposto de modo inteiramente novo. Então, eu li tudo de uma vez para trazer as mensagens principais. Assim. Se você não está se bancando profissionalmente, tem que resolver isso antes de pensar em ter um relacionamento de uma nova base. Porque não tem jeito, gente. Você está fraco profissionalmente. No fundo, você não se banca. Se você não se banca, como é que você vai estabelecer uma parceria com alguém de um lugar onde você sabe que você está inferior, que você está dependendo do outro? E, claro, tem casais que podem fazer acordos por um tempo, sei lá, nesse momento a mulher teve filho, ou está numa situação onde está querendo conquistar essa autonomia, mas isso não está estabelecido ainda. Isso é saudável, porque o que acontece? Você está olhando para a realidade e está vendo que durante um determinado período essa capacidade de autonomia não é possível, profissional, mas isso não está esquecido, isso está acolhido e a realidade temporária ela está sendo acolhida com o apoio de uma outra pessoa. Ótimo, pode acontecer com o homem também. O homem acabou de perder o emprego, então ele está num caminho de transformação e isso é acolhido pela mulher, que como casal, isso é feito com consciência.
Mas tem que tomar um cuidado para isso não virar uma acomodação, porque se o profissional não estiver bem estabelecido, o homem se sentir profissional, autônomo, capaz de bancar as suas necessidades e também de ter a sua expressão criativa no mundo, e a mulher não tiver também essa capacidade profissional, isso vai gerar conflito no relacionamento, porque vai gerar uma dependência. E isso gera medo. E a partir do medo, todas as distorções que a gente falou vão entrar em jogo. Mas, quando cada um está com seu canal criativo estabelecido, se banca e passa a desejar estar com o outro, a vibração, a possibilidade de estabelecer esse relacionamento entre iguais é total. Então, fica o alerta. Cuidem da sua competência e autonomia profissional. É um pilar fundamental para uma relação nova, dessa nova era. Ok? Então, vamos para a nossa meditação. Bom, então vamos agora para a nossa meditação. Vou convidar vocês a fecharem os olhos, sentirem os pés no chão. Inspira, expira. E imagina agora um caminho em um campo aberto que leva a um lugar bastante agradável. E você está nesse caminho, você já passou por muitos trechos, muitos altos e baixos desse caminho. E aí, ao seu redor, nesse caminho, no chão, assim, tem os seus problemas. Vá colocando assim, vá olhando para eles. Talvez tenham problemas com dinheiro, talvez tenham inseguranças emocionais, talvez sentimentos que você não gosta muito de saber que tem. O que tem nesse chão? Quais são os problemas que você olha com mais atenção,
Quais que você prefere não ver? Toma um tempo. E agora, observa se perto de você você consegue, ainda que todos esses problemas estejam aí, observa se é possível trazer para esse campo uma pessoa do sexo oposto, uma pessoa parceira, amorosa. É possível? Ela pode se aproximar? Talvez os problemas impeçam, ela não sabe nem muito como chegar. E agora, imagina uma parte sua como se fosse uma criança. Uma criança que está ao seu lado e que também está vendo todos esses problemas. O que essa criança gostaria de fazer com esses problemas, aproveitando que tem essa pessoa do sexo oposto? Apenas observa. Se você deixar essa criança lidar com esses problemas e lidar com a presença desse sexo oposto, o que ela quer fazer? Respira. Talvez algo te distraia. Talvez olhar para essa criança tentando resolver os problemas não seja muito agradável. Ou talvez seja engraçado. Mas nesse momento, traga a sua atenção para o seu coração e uma luz que o seu adulto, você como adulto ou adulta, pode usar para se fortalecer. A luz do amor, do sentimento de amor e da verdade sobre si mesmo ou sobre si mesma. E a partir destes pilares, você olha de novo para essa criança e apresenta para ela essa sua luz. E aí você veja se é possível dizer para ela assim: agora eu vou cuidar desses problemas. E você pode ficar aqui cuidando do amor e da verdade. E você traz essa sua criança para o seu coração e você começa a pegar esses problemas e colocar cada um numa prateleira.
Tem a prateleira dos problemas financeiros, tem a prateleira dos problemas emocionais, tem a prateleira das obrigações, tem a prateleira das dificuldades. E você olha para essa prateleira e você sabe que você vai cuidar dela. E agora você se volta novamente para a pessoa do sexo oposto. Qual é a sua vontade? Veja se é possível dar a mão para essa pessoa. Ou veja como você quer se unir a esta pessoa. Agora que você colocou os seus problemas em ordem e que você sabe que você vai cuidar deles. O que acontece com esse encontro com a mulher ou com o homem, ou seja, com a pessoa do sexo oposto? Inspira, expira. E guarde essa sensação dentro de você. Os problemas em ordem na prateleira. A sua criança junto do seu coração, dentro do seu coração, ligada à verdade sobre si mesmo, sobre si mesma e ao amor. E a parceria com o sexo oposto. Lentamente vamos chegando ao final dessa prática. Muito bem, então, percebam o que você pôde notar nessa prática, nessa meditação. Anota, se precisar, guarda esse insight e vamos em frente. Com isso, finalizamos a 14ª aula e chegamos na última aula. Essa é a próxima aula sobre o novo casamento. Também falar um pouco da história dos casamentos, o medo desse poder enorme da corrente unificada, né? E a gente caminha aí junto, rumo a esse êxtase místico, essa meta final e a esse novo casamento. Parabéns por ter chegado até aqui e até a próxima aula. Grande abraço.